Se você está pensando em instalar um cordal no instrumento seu ou de algum cliente, assista esse vídeo antes de fazer isso. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Marcos Lima Luthier e nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito comum, mas que é muito negligenciado pela maioria dos luthiers e das pessoas que tentam resolver um probleminha no cavalete, que é o cordal. O cordal é um acessório para poder acomodar as cordas de um instrumento. Ao invés de você instalar as cordas no cavalete, você vai instalar as cordas no cordal. E isso faz com que você tenha um alívio de pressão no tampo por parte da ação das cordas. Porém, esse alívio ele não é assim como a maioria das pessoas pensa. Nós vamos entender melhor. O cordal ele é utilizado em alguns instrumentos como o bandolim e as guitarras semiacústicas. Ele é um acessório, como eu já falei, para poder acomodar as cordas, mas ele tem uma função um pouquinho mais específica, que é como as cordas vão ser acomodadas em cima do rastilho ou em cima do cavalete. Isso influencia tanto no som quanto também no projeto. É claro que para você utilizar um cordal você precisa ter um projeto adequado. O cordal ele tem algumas exigências que você precisa cumprir para que o instrumento tenha saúde, ele consiga durar muito tempo, senão você vai destruir o seu instrumento. O bandolim, a guitarra semiacústica, o tampo ele acaba ficando um pouco mais grosso, mais espesso do que um tampo de um violão, de uma viola. E isso faz com que ele tenha uma resistência muito maior, além de algumas outras estruturas internas que fazem com que o instrumento consiga suportar a pressão que é provinda do cordal. O cordal ele é instalado no fundo do instrumento, lá atrás, e isso muda muito o vetor de força. E qual o resultado disso num violão, por exemplo? No violão, se você instalar um cordal, pode acontecer exatamente isso. Essa foi uma foto mandada pelo Roney. Ele recebeu esse instrumento para poder fazer um reparo, justamente nesse problema. Porém, eu também já recebi muitos problemas desses aqui já na minha oficina. Cara, o que acontece? Ao invés do cavalete ser puxado para cima, como a forma natural, como a estrutura do violão, a estrutura interna do violão, da viola, foi desenhada para isso. Então agora, se você instalar um cordal no fundo do instrumento, ao invés de ele puxar para cima, ele vai começar a pressionar o tampo para baixo. As cordas, a força que as cordas vão fazer com que esse tampo seja pressionado para baixo. Isso vai fazer uma curvatura interna ali no tampo. Essa curvatura, em 99,9% dos casos, ela não tem solução. Tá? Você vai ter que fazer alguns artifícios para poder deixar o instrumento tocável, mas geralmente fica bem ruim. E outra coisa é que além da força ser em um lugar totalmente diferente do que era esperado, isso pode fazer com que o fundo do instrumento comece a deteriorar. Eu já vi casos em que o fundo do instrumento começou a quebrar todo, como também a empenar o fundo, tampo, as laterais, tudo vem junto por causa das forças das cordas. E isso pode variar também, não só do instrumento, mas também da quantidade de cordas, como por exemplo a viola que usa 10 cordas, pode ter um violão de 12 cordas, ou um violão de até mais cordas, e isso pode influenciar muito mesmo, e acabar destruindo o instrumento. E a instalação do cordal geralmente acontece quando há um problema no cavalete, ou quando o cavalete começa a descolar, ou quando o cavalete quebra. Sempre acabam instalando o cordal como uma alternativa. Mal sabem que acaba ocasionando outros problemas e não resolvendo o que tinha antes. Então eu não aconselho você a instalar um cordal em instrumentos que não foram desenvolvidos para suportar o cordal. Se você não achou um cordal no instrumento que você está mexendo, não instale um, porque se você instalar, você vai acabar ocasionando outro problema, talvez uma próxima dor de cabeça para você. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar, se inscreve no canal. Beleza? Deixa aquele forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.